Bom dia, meus queridos. Hoje é sábado, dia 18 de maio, mais um dia muitíssimo abençoado se iniciando. Ontem nós tivemos um dia extraordinário, tivemos um dia muito, muito, muito especial e hoje, sem dúvidas, começa o dia mais extraordinário de nossas vidas já vivido até então. Amém? Hoje o tema do devocional vai ser: quem caminha sobre a palavra não teme a tempestade. E a leitura que nós iremos estudar hoje, ela está lá no livro de Mateus 14, a partir do 22, que vai contar, vai relatar a passagem de quando Jesus ele anda em cima d'água. Antes de começar a leitura, eu vou contextualizar vocês, do que aconteceu antes, para que vocês possam entender o início da leitura, para não ficar uma coisa solta, tá? Jesus, ele, segundo as escrituras, tá? Ele anda em cima das águas após haver aquela passagem dele, onde ele faz a multiplicação dos pães e dos peixes para a multidão que estava ali ouvindo ele. Desde que ele começa a sua peregrinação, desde que ele começa a cumprir o seu chamado, multidões e mais multidões de pessoas, que têm o privilégio, têm a experiência de conseguir se encontrar com ele, de conseguir beber ali direto da fonte o conhecimento dele, a palavra dele, a fé dele. E as pessoas, elas ficam com cada vez mais sede de ouvir cada vez mais, de cada vez mais estar na presença dele. Então, aonde Jesus chegava, reunia multidões e multidões e multidões em volta dele. As pessoas saíam de longe para poder ouvir ele, e as pessoas iam ficando ali por horas e por horas e por horas, imersas no conhecimento, imersas no transbordo que ele tinha para poder oferecer na vida das outras pessoas. E então, após haver essa passagem que aí tem a necessidade dele fazer a multiplicação dos pães e dos peixes para poder alimentar toda aquela multidão que havia saído de longe e que já estava ali há horas ouvindo a palavra dele. Olha o quão cuidadoso e o quão intencional, Deus é conosco e Jesus, ele foi conosco na sua passagem em forma humana aqui na Terra. Então, quando finalizou ali, quando ele acabou a imersão que ele se propôs ali para aquela multidão, ele dá uma ordem para os seus discípulos para que eles subam no barco e para que eles fossem à frente para o lado oeste do lago, enquanto Jesus se despedia da multidão e mandava a multidão embora, porque afinal de contas eles precisavam de seguir a viagem deles. E aí, depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Eu tenho a sensação que, após horas e horas de transbordo na vida das pessoas, ele tinha essa necessidade humana, que ele estava em forma humana. Então ele tinha essa necessidade de se conectar com o Pai, de recarregar as suas energias, de fortalecer também a sua fé, de treinar a sua fé, para que no dia seguinte ele pudesse continuar transbordando na vida de todas aquelas pessoas que iriam seguir ele, que iriam se movimentar para poder ir de encontro a ele. E aí ele ia para essas subidas no monte sozinho, para ele poder ter aquele momento ali de intimidade, de relacionamento com o Pai. E aí, quando chegou a noite, ele estava lá no monte sozinho, e aí naquele momento o barco que ele havia mandado os discípulos ir na frente, ele já estava no meio do lago. E aí as ondas, elas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele, Como é do nosso conhecimento comum, à noite, a maré do mar sobe, o rio ele fica mais
agitado, pode ser que venha tempestade. E, né, com eles nessa época não era diferente. Então eles estavam, né, à noite, num barquinho, né, pensem comigo, né, um barquinho de madeira. E aí, né, no meio do lago. Então, né, eu acredito que esse barco ele estava se movimentando bastante. E aí, já de madrugada, lá pelas 6 horas, Jesus foi até lá andando em cima d'água. E aí, quando os discípulos viram Jesus andando em cima d'água, eles ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma. Pensa, gente, na cena. Jesus fica lá, né? Vai dispersar a multidão e fala: oh, meus queridos, eu vou ler agora, eu vou subir no monte para poder orar, para poder ter o meu momento de devocional com o meu pai, para ter o meu momento de relacionamento com o meu pai. Mas podem ir indo na frente que no caminho eu encontro com vocês. E aí, por mais que eles já estivessem tendo o privilégio, a oportunidade, a honra de estar ali juntinho com ele, pertinho dele, mas eram seres humanos como nós, com a visão humana extremamente limitada. Por mais que eles já estavam experienciando ali de pertinho milagres que Jesus já tinha começado a fazer em milagres públicos, mas ainda assim eles tinham uma visão humana limitada. E do nada, de noite, com a visão ruim, eu imagino que estava com neblina, sem nenhuma iluminação, aquele breu, ele sozinho no barco no meio do lago, aparece um homem caminhando em cima das águas. Eles devem ter ficado apavorados mesmo. E aí Jesus responde para eles: coragem, sou eu, não tenha medo. E aí, né, Pedro, que era um dos discípulos, né, que era sempre o que era mais desafiador e que gostava de desafio e que era muito questionador. E aí ele pega e responde: se é o Senhor mesmo, então mande, que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. E aí o que Jesus responde? Venha. E aí Pedro ele sai do barco e começa a andar também em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando ele sente a força do vento, a força da tempestade, a força das águas, ele fica com medo. E aí ele começa então a se afundar. E aí ele pega e grita: socorro, Senhor, socorro. E aí imediatamente Jesus estende a mão, segura ele e diz: como é pequena a tua fé, por que você duvidou? Aí ele faz esse questionamento para ele. E então os dois sobem no barco, o vento se acalma, a tempestade se acalma e os discípulos, né, adoram Jesus dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Bom, e aí de fato o Senhor é o Filho de Deus depois dele já ter realizado um monte de milagres públicos. E ainda assim, eles às vezes sentiam medo, ainda assim às vezes eles questionavam os sinais, questionava se de fato era ele mesmo. E olha que eles estavam ali tendo o privilégio, a honra, a experiência de estar vivendo ali junto com ele, juntinho com ele. De estar ali, de tocar nele, de estar do lado dele. E aí, o que a gente pode tirar, né, de reflexão de tudo isso? Que fica muito evidente que após o momento que Pedro ele fraqueja, ele fica com medo, ele começa a afundar. E, né, o maior inimigo da fé é o medo. Porque a fé é o quê? A fé é a certeza daquilo que não se vê. E nós termos a certeza daquilo que a nossa vista humana, extremamente limitada, não consegue ver, é muito difícil. O medo, ele é importante, né, para a nossa autodefesa, para a nossa proteção, porém, ele deve ser dosado, ele deve ser equilibrado, ele deve ser na medida, porque quando ele é um medo em excesso, ele acaba nos paralisando, ele acaba indo de contra com a nossa fé e acaba fazendo a gente afundar. Mas porém, né, contudo, portanto, todavia, a atitude
que Pedro tem nesse momento, ela acaba sendo ímpar comparada com os demais discípulos. Por quê? Porque os demais discípulos, eles foram, né, só espectadores de mais um milagre que Jesus estava fazendo. E ele não, ele foi, né, o fruto do milagre ali, ele conseguiu experienciar o milagre, ele teve a experiência de andar sobre as águas assim como Jesus estava andando. E aí é muito comum nós vermos, né, pessoas ao nosso redor avançarem, conquistarem o seu lugar no sol, prosperarem financeiramente, profissionalmente, prosperar com sua família, né, conseguir ter uma abundância, uma plenitude em absolutamente todas as áreas da sua vida. E aí às vezes a gente do lado de cá às vezes acaba lamentando, né, a nossa situação atual de vida. Às vezes a gente acaba pensando, nossa, mas parece que a grama do vizinho é sempre a mais verde, né? Parece que ele deve ser o filho preferido de Deus, porque só ele prospera, só ele acessa o dinheiro, só ele acessa a abundância, só ele acessa o extraordinário, só ele consegue ter um casamento de sucesso, só ele consegue ter um casamento bom, só ele consegue ter aquela família comercial da margarina. Mas o fato é que muitas das vezes nós estamos nessa posição e nós estamos nessa posição nos contentando em sermos apenas figurante da história de outras pessoas. A gente acaba não conseguindo ser protagonista da nossa própria história. E nessa mensagem ela nos faz um convite para que nós possamos sair da inércia, para que nós possamos ter coragem, para que nós possamos ter uma fé ousada. Né? A reflexão ela nos faz um convite para que nós não fiquemos parados vendo a vida passar, mas que nós possamos caminhar, para que nós possamos ter movimento, para que nós possamos ser intencionais na nossa caminhada em direção à promessa que o Pai tem para as nossas vidas, né? Para que nós possamos ter uma fé ousada, uma fé intencional, com muita coragem, com muita humildade, com muita sabedoria, para que a gente possa se posicionar e estender a mão para Deus quando a gente receber o que Deus tem pra gente, e para que a gente possa ter humildade mesmo e sabedoria de estender a mão quando a gente perceber que a nossa fé tá fraquejando de Deus. Fortaleça a minha fé aqui de novo. Ela tá fraquejando, não deixa fraquejar não. Esteja comigo aqui. Deixa, né? Não permita que eu seja um homem, não permita que eu seja uma mulher de pouca fé. Amém? Paizinho, obrigado por mais um dia que se inicia. Obrigado por nos permitir acordar. Obrigado por nos permitir respirar. Pai, obrigado pela nossa casa, pelo nosso lar, pelo nosso pão de cada dia. Pai, obrigado pela nossa família, por todos os nossos entes queridos. Obrigado pelos nossos amigos. Paizinho, obrigado pelo meu esposo Lucas, pelo meu pai Rômulo. Obrigado por nossos bichinhos. Obrigado por todos os entes queridos que já estiveram aqui conosco, que hoje se encontram do seu lado na eternidade. Obrigado pelo nosso trabalho, obrigado pela nossa inteligência, pela nossa sabedoria. Paizinho, obrigado por todas as experiências que o Senhor permitiu que vivêssemos até aqui. Sejam elas positivas e negativas. As positivas, elas nos levam para o próximo nível, e as negativas, elas vieram para nos amadurecer, para nos ensinar, para nos fortalecer. E Paizinho, no dia de hoje nós te pedimos, aumente a nossa fé cada dia mais, forje a nossa fé, não permita jamais com que nós tenhamos um medo que possa vir a nos paralisar, um medo que possa vir a ir de contra a nossa fé. Paizinho, aumenta a nossa fé a cada dia mais, para que possamos caminhar
rumo às promessas que o Senhor tem para as nossas vidas, para que possamos acessar todo o extraordinário, toda a abundância que o Senhor preparou para as nossas vidas em todas as áreas de nossas vidas, Paizinho. Paizinho, que a nossa fé seja algo admirável pelas outras pessoas e que seja motivo de inspiração para outras pessoas. Amém. Meus queridos, muitíssimo obrigado pela companhia. A gente se encontra amanhã novamente. Que a gente tenha um dia muito abençoado. Fiquem todos com Deus. E já sabe, compartilhe esse devocional com outras pessoas. Vamos transbordar o amor de Deus. Vamos transbordar a palavra do Senhor na vida de outras pessoas. Amém?